Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Metamorfose Corpo e Mente. E meu nome é Cineia Bortolini e hoje vamos abordar o nosso primeiro assunto, dependência emocional. Você sabia que todos nós somos dependentes emocionalmente? Pois é, e o que isso significa? Isso significa que é uma coisa boa também, porque todos nós nascemos para amar e ser amados. Mas quando isso se torna uma coisa ruim na nossa vida? Quando temos traumas emocionais. Esses traumas fazem com que a gente seja dependente totalmente de outras pessoas. Você já conheceu pessoas que não conseguiram realizar seus sonhos por insegurança e por estar sempre dependendo de outras pessoas? Eu já conheci pessoas, e pessoas assim são pessoas que muitas vezes vivem frustradas na vida, porque elas esperam que o outro façam por ela aquilo que tem que ser ela mesma, certo? Então, quando que inicia a nossa dependência emocional? A nossa dependência, ela inicia ainda na nossa vida intrauterina. O que isso significa? Que quando a gente está lá no processo de formação no ventre da nossa mãe, ligados pelo cordão umbilical, ali nós já recebemos informações emocionais da nossa mãe. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com medo, se ela está com insegurança, tudo que ela sente é passado também um pouco para o bebê. E isso é muito importante, pessoal. Então, a fase da gestação é uma fase que requer muito cuidado do emocional da mulher, certo? Por isso que é muito importante dar carinho, atenção, afeto e massagear a barriga e conversar com o bebê, sabia? E informar ele de tudo o que acontece aqui fora. As pessoas pensam que isso é bobagem, mas não, isso influencia diretamente no psico dessa criança. E quando nascemos, né, o mundo aqui fora. E aí entra a nossa criação, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, os traumas que passamos, porque todos passamos por traumas. Cada um é diferente do outro, né? Cada um tem uma criação, enfim, mas todos nós temos traumas, certo? Ao longo da vida. E por que muitas vezes esses traumas, eles vêm desencadear quando a pessoa tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? E a pessoa diz: "Ai, mas eu tive uma vida tão boa e agora eu me sinto tão ruim emocionalmente". Porque isso está ligado ao nosso inconsciente. Pois é, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Isso significa que não existe passado, é sempre o agora, é sempre o presente. Então, muitas vezes um trauma que você pode ter sofrido lá nos seus 3 anos de idade, 10, 15, o seu inconsciente, ele pegou aquilo ali, memorizou e ficou. E aí toda vez que você quer fazer algo parecido, ele bloqueia você e ele não deixa você avançar. Por quê? Porque ele está querendo proteger você de um outro trauma, porque você já passou por uma coisa parecida, então ele diz não. E aí ele bloqueia você. E muitas vezes as pessoas têm essa insegurança, né? E não sabem o porquê. E muitas vezes é algum trauma que ela sofreu sim. E está lá gravado no inconsciente. Também temos o consciente. E por que muitas vezes não lembramos de muitas coisas? Bom, o nosso consciente é que faz nós nos lembrarmos das coisas que aconteceram. Porém, o consciente, ele tende a esquecer também com o passar do tempo. Muitas vezes, alguém pode fazer uma pergunta para você. Ah, sim, lembra quando você, lá nos seus 15 anos, fez tal coisa? E você vai, para e pensa e diz, ah, não lembro. E aí você pensa mais um pouquinho e aí você se recorda. Então, isso estava lá no seu consciente, mas muitas vezes se perde também com o passar dos anos. Um exemplo, quando eu estava gestante, eu conversava com muitas mulheres que já tinham filhos, né?
E muitas delas diziam, bah, mas eu nem lembro como foi a minha gestação. E eu pensava, meu Deus, uma fase tão importante da vida, a pessoa esquece assim. E realmente, eu também fui esquecendo muitas coisas da minha gestação. Então, o nosso consciente, com o passar dos anos, ele vai esquecendo de certas coisas que aconteceram. Mas quando você passa por um trauma, o seu inconsciente grava e fica lá, certo? E às vezes eles podem se tornar gatilhos emocionais muito complicados na sua vida. Eu tenho uma reflexão para você. Dependência emocional. Relações interferem nas emoções devido a reflexos emocionais e muitas vezes não agimos racionalmente, e sim por emoções, tá? Então, quando você tem medo, quando você não consegue agir, quando você não consegue realizar aquilo que você queria, ou quando você fica na dependência de outra pessoa, ali nós temos um problema. Outra reflexão. Quando temos dependência emocional, é porque temos traumas que precisam ser tratados. E aí você pode me perguntar: tem como tratar esses traumas? E eu vou dizer para você: tem como tratar esses traumas. Bom, eu sou muito a favor da terapia porque eu tinha meus traumas, fiz terapia e foi fantástico, tá? Então, assim, na terapia é usado técnicas, tá? Que vão lá, vão tratar esse trauma que só você sabe que tem, né? Na verdade, não sabe, mas quando você acessar esses traumas, você vai lembrar que tem. Então, através de terapias, técnicas, tem como sim tratar esses traumas, ressignificar esses traumas. Então, quando você lembrar, quando você olhar para você, isso aí já não vai mais interferir na sua vida, tá? Então, nós temos como tratar sim. E aí você diz para mim, por que tratar, né? Bom, eu falo por experiência própria, né? Eu gosto de me usar como um modelo, tá? Porque eu acho que quando a gente passa pela situação, a gente consegue falar, né? Com aquela experiência de vida. Então, ano passado, eu fiz terapia com uma amiga minha e tratei alguns traumas que eu tinha, né? Traumas da infância, traumas de quando fiquei viúva, e isso foi assim muito importante na minha vida. Eu descobri coisas que me travavam, que eu nem sabia. Eu sabia que algo me travava, mas eu não sabia o que era. E aí, quando eu fui lá atrás, tinha ainda um fato lá da gestação, sabia? Pois é, tinha um fato ainda lá da gestação. Então, isso me proporcionou uma qualidade de vida melhor. Eu comecei a entender o porquê que eu não conseguia avançar em determinadas áreas, né? Por que eu não conseguia também ser completamente feliz em determinadas áreas, e isso muda tudo ao nosso redor, tá? Então, essa é a importância de você tratar os seus traumas. É a sua vida, é para você. Quando você se cuida, se trata, tudo muda ao seu redor. Então, essa é a importância. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre dependência emocional, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha explicado de uma forma mais simples, né? Para você entender a importância de tratar o nosso emocional, tá? Mesmo ele sendo uma coisa boa. Então, no próximo vídeo, qual assunto será? Qual será? Vamos pensar? Quer me dar sugestões? Comenta abaixo. Então curte, compartilha e até o próximo vídeo. Muito obrigada, fica com Deus e um beijo.